Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento do dia você, aluno, está assistindo esse vídeo, mas é por meio dele que vou responder as perguntas, as atividades enviadas para que você pudesse responder em sua casa neste momento que vivemos a pandemia da Covid-19. Primeira pergunta: o que é filosofia? Bom, se você, aluno, respondeu que a filosofia é a ciência das causas elevadas ou nesse sentido, sua resposta está correta. Ao ver que a filosofia ela é diferente das outras ciências, porque ela busca conhecer a verdade pelas causas, mas ela busca saber a causa das causas, por isso que chamamos ciência das causas elevadas. Ou seja, ela não se contenta com os fenômenos próximos, por exemplo, a biologia, a química, a física, em relação a fatores químicos, a fatores físicos, a fatores da vida, mas a filosofia ela busca saber a causa que causou tal causa de tal acontecimento. Ou seja, a filosofia ela não é uma ciência exata como a matemática, que 2 mais 2 é igual a 4, né? Ela, claro que tem toda uma relação, todas as ciências têm uma relação com a filosofia, porque a filosofia é mãe das ciências, ou seja, todas as ciências elas nasceram da filosofia. Claro que aí vem algo mais histórico, mas nosso objetivo aqui não é isso. Então vamos lá. A filosofia, então, ela se distingue das outras ciências por esse querer saber, né, junto com outros saberes. A ciência que não somente sabe, mas ela ainda sabe fazer um uso vantajoso daquilo que se sabe. Toda essa fala difícil é para que você, aluno, possa parar, pensar, refletir. Nem que se for para voltar ao vídeo. Mas filosofia, o que é filosofia parece ser uma pergunta muito simples e introdutória. Contudo, a gente vai percebendo que do início ao começo do próprio curso de filosofia, esse conceito de filosofia ela pode mudar muito em nossa mente. Segunda questão é o que é saber por autoridade. Se você, aluno, respondeu no sentido que saber por autoridade é quando nós colocamos um crédito, ou seja, colocamos em alguém uma verdade absoluta daquilo que ele diz, o indivíduo diz, isso é saber por autoridade. A gente apenas recebe. E a filosofia, ela não trabalha com saber por autoridade, que fique claro isso, senão não é filosofia, certo? Filosofia, ela trabalha com a evidência intrínseca, que eu já expliquei em sala de aula, mas retomo aqui para que vocês possam aí refrescar um pouco a cabeça. Então, evidência intrínseca, evidência, aquilo que é o oposto é impossível. E intrínseca é quando nós colocamos a questão em exame por direito. Um exemplo, a grama é verde. A grama é verde é uma verdade porque nós pegamos um pedaço de grama e vemos aquele tom de cor. Aquele tom de cor chama-se verde pela nossa manifestação humana, aquilo que a gente chama de linguagem. Então, a grama é verde é uma verdade porque nós vemos, analisamos, compreendemos a realidade e tratamos aquela realidade, isso é ser inteligente, né? Tratamos a realidade como ela deve ser tratada. Então, ela tendo aquele tom que chamamos de verde, ela não pode ser azul, não pode ser branco, não pode ser vermelho, ela é verde, ou seja, o contrário é oposto, é impossível. Então isso é evidência intrínseca. Primeiro colocamos a questão da grama em si, por direito, e depois respondemos segundo as nossas análises, né? Analisando que o oposto é impossível, certo? Então, a filosofia, ela não trabalha com saber por autoridade, e sim pela evidência intrínseca. Então, se, por exemplo, como já falei em sala, se o William Bonner falar tal coisa, a gente deve acolher, mas não como a verdade absoluta, mas nós devemos questionar e buscar o conhecimento pelas causas, né? Não se satisfazer apenas com a fala do William Bonner, porque aquilo pode ser verdade,
como também pode ser um engano, talvez não por maldade, enfim. Nós temos que sim procurar a verdade com a nossa capacidade de raciocinar, porque nós, seres humanos, temos uma faculdade única que é de raciocinar, ou seja, mais do que pensar, porque pensamento a gente pode fazer mil pensamentos sem nexo algum, mas nós temos a capacidade de raciocinar, ou seja, a gente tem essa capacidade de relacionar vários pensamentos sem contradições. Correto? Próxima pergunta. Qual a diferença entre filosofia e teologia? Apenas pelas palavras, a gente já pode notar um pouco a diferença. Filosofia, amor pela sabedoria, e teologia, estudo de Deus. A diferença está na forma de conhecer as verdades e buscar explicar essas verdades. É a forma, né? Porque a filosofia ela vai tentar buscar as verdades e explicar as verdades através da razão, da capacidade do ser humano raciocinar. Já a teologia ela vai tentar buscar compreender e explicar a verdade através da fé, à luz da fé. Por exemplo, o início do mundo, o homem. Contudo, deixando claro aqui que filosofia, teologia, ciência e fé, elas não fazem uma guerra, né? Na Idade Média, houve sim uma reconciliação da ciência com a fé, essa harmonia criada por São Tomás de Aquino, né? Porque, pensando bem, se aquele que tem fé que Deus fez o homem, Deus não tem nenhum ódio daquilo que ele mesmo fez no homem, deu ao homem, né? Que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Certo? Então, esta é a resposta da questão 3. É a forma de compreender as verdades e explicar as mesmas. Quarta pergunta é como chamamos o movimento interior que faz o ser humano ir ao filosofar, né? Nós chamamos este movimento de admiração, né? O ato de admirar é o primeiro passo que o ser humano tem que dar para ir em busca do saber, ir em busca da verdade, porque é algo que nós não estamos acostumados a fazer, né? Quando se depara com alguma coisa ou algumas coisas, ou questionamentos mesmo metafísicos, a gente para, mas o que é? Né? Onde vai dar? Então, é este movimento de admiração por alguma coisa, alguma questão que nos faz dar o primeiro passo para este processo do filosofar, de ir conhecer acontecer. Bom, qualquer dúvida, vou deixar na descrição aí as minhas redes sociais, caso queira entrar em contato comigo para poder sanar as suas dúvidas. Um forte abraço.